Andressa. Hoje estou aqui para mais uma aula do programa Linhas do Conhecimento. Na aula de hoje vamos caminhar com o objetivo de conhecer em alguns cantinhos da nossa cidade um pedacinho da história de Curitiba construída sob as pedras. Curitiba se destaca pela capacidade de inovação em todas as áreas e sempre teve destaque em projetos relacionados ao meio ambiente. A capital paranaense tem a sua história ligada à mineração de ouro e a sua ocupação começou graças a essa atividade, estando assim relacionada aos aspectos geológicos. Existem em nosso município vários exemplos de aproveitamento de antigas minerações que foram essenciais para o desenvolvimento da própria cidade e que hoje são famosos pontos turísticos. O objetivo da aula de hoje é levá-los a enxergar a cidade de um outro ângulo, com um olhar mais atencioso para as relações do ser humano com o planeta. Vamos lá? Primeiramente, precisamos compreender o significado de algumas palavras: geodiversidade e biodiversidade. A geodiversidade ela é constituída por uma estrutura terrestre que sustenta a vida. São fenômenos que geram as paisagens, como rochas, minerais, fósseis e o próprio solo. A biodiversidade é constituída por todos os seres vivos do planeta, incluindo todas as plantas, animais e micro-organismos da Terra. Outro termo que precisamos saber é o significado de patrimônio geológico. O patrimônio geológico abrange todos os elementos da geodiversidade, que são de grande importância para a ciência e para a educação. As pedreiras do Parque Tanguá, do Bosque Zaninelli, do bairro Atuba e a pedreira Paulo Leminski são exemplos de patrimônio geológico de Curitiba. Mas antes de conhecermos um pouquinho cada uma delas, vocês sabem o que é uma pedreira? Uma pedreira é um tipo de mineração a céu aberto, de onde rochas ou minerais são extraídos por meio de uma explosão de dinamites para a retirada das pedras. As pedreiras são usadas para extrair materiais de construção, principalmente pedras decorativas. Vamos ver agora alguns tipos de rochas extraídas das pedreiras? Aqui temos a ardósia, utilizada em pavimentos, fachadas, tampos e em decorações de ambientes internos e externos. As folhas finas de ardósia, preta ou cinza escuro, eram um material usado na produção de quadros negros, ou também conhecida como a lousa. Hoje em dia, com o surgimento de materiais mais adequados, a ardósia deixou de ser usada para esse objetivo. Outro exemplo são os arenitos, utilizados na construção de pisos para áreas externas e também internas, também como pedras para alicerces, como mosaicos para decoração e várias outras aplicações. O próximo é o basalto. Esse material costuma ser muito utilizado na construção civil, porque ele é muito resistente. E além disso, o basalto é muito encontrado nas calçadas das casas, pois o material é um belo revestimento. O calcário também é muito conhecido por seu uso na produção de cimento, na produção de cal, na correção do pH do solo para a agricultura, na fabricação de vidro e utilizado também como pedra ornamental e também na adubação química. E o mármore, que é uma pedra nobre utilizada para obras em projetos mais requintados, especialmente em áreas internas, como em pisos de salas, quartos, bancadas e em alguns revestimentos, e é muito utilizado também em banheiros e áreas sociais. E por último, o granito, utilizado em acabamentos internos e externos. Essa rocha ela se destaca não somente pela estética, mas também por sua resistência e durabilidade. É utilizado para revestimento de pisos, paredes, fachadas, além de tampo de pias, mesas e balcões. É resistente à poluição e também a produtos de limpeza. Essas são algumas das pedras que encontramos nas pedreiras, mas existem muitas outras. E o que acontece quando se esgotam essa finalidade de mineração? Quando não é mais possível retirar esses recursos, as pedreiras são desativadas. E o que acontece com essas pedreiras quando são desativadas?
Quando isso ocorre, muitas pedreiras são enchidas com água para se tornarem lagoas. Outras são transformadas em aterro sanitário. Mas também há casos onde o local passa a ser utilizado como um ponto turístico. E é muito importante ter uma destinação adequada para esses espaços. A transformação em parques resolve alguns problemas, como por exemplo a de água parada, que pode gerar fontes de doenças e acabar afetando a qualidade de vida. E também temos que considerar que o contato dos visitantes com as rochas que deram origem à cidade contribui também para uma conscientização ambiental. Curitiba apresenta um patrimônio geológico lindíssimo, com parques construídos em antigas pedreiras. Dessas pedreiras surgiu a cidade, pois a brita retirada hoje está na massa do concreto das casas e dos asfaltos das ruas. Essas rochas formam o alicerce da nossa cidade. Então agora vamos conhecer um pouquinho sobre as pedreiras que temos aqui em Curitiba? A pedreira do Bosque Zaninelli funcionou de 1947 a 1990, produzindo pedra brita e peças para pavimentação. Atualmente, o local apresenta bancos de granitos trazidos da Serra do Mar. A edificação em eucalipto conta com uma rampa em forma de espiral que permite uma vista panorâmica em meio à mata nativa do bosque. Todo o material de construção das instalações é reciclado, incluído a madeira e os paralelepípedos, que foram aproveitados de obras anteriores. Em 1991, foi inaugurado neste local a Universidade Livre do Meio Ambiente, a Unilivre, originada a partir da recuperação daquela área que estava degradada. Neste momento, esteve presente o oceanógrafo francês e cientista marítimo Jacques-Yves Cousteau, um dos maiores defensores mundiais do meio ambiente. Na ocasião, ele mencionou nunca ter visto iniciativa semelhante à de Curitiba e que a ideia deveria ser copiada por todo o mundo. Naquele período, Curitiba passou a ser conhecida como capital ecológica. Vamos agora assistir um pequeno vídeo desse espaço?
Vocês viram que espaço lindo? E atualmente o local é a sede da Escola Municipal de Sustentabilidade. A ideia da escola é formar multiplicadores de boas práticas ambientais. O espaço da Secretaria Municipal do Meio Ambiente vai promover cursos e capacitações sobre temas ambientais com a parceria da Secretaria Municipal de Educação e do Instituto Municipal de Administração Pública. Todo o trabalho será desenvolvido em consonância com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Você já ouviu falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Os ODS compõem uma agenda mundial acerca do desenvolvimento sustentável, composta por 17 objetivos de 169 metas a serem atingidos até 2030. Um grande desafio. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável apresenta de maneira bem evidente a importância do setor educacional, que é explícito no ODS 4, que trata do tema educação de qualidade. Mas também é imprescindível para o desenvolvimento da consciência cidadã e da cidadania planetária, pois além de se constituir como um caminho para alcance de todos os demais ODSs. E é sob esta perspectiva que o programa Linhas do Conhecimento se articula com a Agenda 2030, com o objetivo de desenvolver as ações educacionais voltadas para a sustentabilidade socioambiental atreladas aos ODSs. Vamos assistir um vídeo que ilustra um pouco mais esse engajamento? Você sabia que o programa Linhas do Conhecimento, além de aulas de campo, propostas lúdicas e culturais, trabalha em prol dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Pois é, nas escolas municipais de Curitiba são desenvolvidos projetos articulados a eixos fundamentais do desenvolvimento sustentável, preservação do meio ambiente e qualidade de vida das pessoas e do planeta. Por meio do trabalho com a agricultura urbana, busca-se contribuir com a erradicação da fome e garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos. Com o empreendedorismo feminino, objetiva-se alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas. No contato com espaços de educação ambiental, procura-se refletir sobre a manutenção e a preservação dos ecossistemas relacionados à água. E por meio do empreendedorismo sustentável, procura-se refletir sobre o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável para todos. São mais de 100 mil participações de crianças e estudantes e mais de 10 mil participações de docentes. É Curitiba sendo sustentável. É a educação de Curitiba a favor do planeta. É o programa Linhas do Conhecimento, tornando Curitiba uma grande sala de aula. Vocês viram como o programa Linhas do Conhecimento está articulado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Então agora vamos conhecer mais um local que surpreende por sua beleza. Este local é o Parque Tanguá. Inaugurado em 1996, o parque envolve uma área de um antigo complexo de pedreiras desativadas. O parque possui paredões de rochas e uma das atrações principais é o túnel, escavado na rocha. Dentro desse túnel tem uma passarela de madeira que leva os visitantes até um mirante. O Parque Tanguá também preserva áreas verdes próximas às nascentes do rio Barigui. O conjunto do parque inclui mirante, ciclovia, pista de corrida e também uma lanchonete. O parque também é fruto do reaproveitamento da antiga pedreira que estava destinada a ser utilizada como depósito de lixo. Boa parte do material extraído nesta pedreira, onde hoje resta o lago, foi o diabásio. O diabásio é uma rocha utilizada para uso em calçamentos. Vamos assistir agora um vídeo sobre o Parque Tanguá?
parque, não é mesmo? E o próximo espaço que visitaremos agora é conhecido como Parque das Pedreiras. Vocês já ouviram falar? O Parque das Pedreiras é constituído pela Ópera de Arame e pelo Complexo Cultural Paulo Leminski. Esse espaço produziu calçamentos de brita para asfaltos até meados de 1980. Esse local foi transformado num dos principais atrativos de Curitiba, recebendo inúmeros eventos musicais e culturais. As duas pedreiras foram exploradas em níveis diferentes e a junção entre elas para o escoamento da água dá origem a uma pequena cascata. As rochas encontradas ali são muito semelhantes às do Parque Tanguá. Essa pedreira ela foi explorada por várias décadas. E hoje, essa área é aberta para shows e tem a capacidade para receber até 60 mil pessoas. E a Ópera de Arame, que é edificada em ferro tubular e revestida em tela aramada, tem cerca de 4.000 metros quadrados de área construída. Ela foi inaugurada em 1992 e pode abrigar até 1.800 pessoas. É cercada por um lindo lago. Esse conjunto é um exemplo nacional de aproveitamento de áreas de mineração desativadas em espaço urbano. Assistam agora um pequeno vídeo que vocês conseguirão ver o imenso e lindo paredão que compõe esse belíssimo cenário. A Ópera de Arame é mesmo lindíssima, né? Vale a pena conhecer. E a seguir, vamos conhecer mais uma pedreira. Esta pedreira está situada no limite de Curitiba com o município de Colombo e teve grande contribuição para a construção da nossa cidade e arredores. É a Pedreira do Atuba. A Pedreira do Atuba funcionou por décadas na extração de pedra brita, utilizada para a construção de estradas. Em função da localização muito próxima da cidade, espera-se que a transformação dessa pedreira em área de lazer ou ponto de visitação, já que ela se encontra ao lado do Parque do Atuba, com uma grande área verde preservada. Algumas vezes a pedreira também funcionou como um local de prática de escalada. Essa pedreira ela apresenta uma grande geodiversidade, pois nas rochas encontradas ali podem ser encontrados vários minerais. Quanta riqueza podemos observar nesses espaços, não é mesmo? E agora, eu gostaria de relembrar aqui o objetivo da nossa aula. Vocês lembram? O objetivo é levá-los a enxergar a cidade de um outro ângulo, com um olhar mais atencioso para as relações do ser humano com o planeta. Vocês conseguiram observar essa relação nesses locais que visitamos? Eu acho que sim. E será que podemos dizer que a cidade de Curitiba é feita de rochas? Vamos tentar visualizar um pouco mais sobre essa perspectiva? As calçadas da nossa cidade, os monumentos, muitos muros e até os meios-fios mais antigos são curitibanos, dada a abundância do granito, do diabaso e mármores no território do nosso município. Para ilustrar um pouco mais essa nossa cidade sob a ótica das pedras, trouxe para vocês mais alguns exemplos. O primeiro deles é sobre o início da pavimentação de Curitiba com os paralelepípedos de granito. Essa pavimentação se deu no começo do século XX, no calçamento da Rua Rio Branco.
Os pequenos blocos começaram a vir de Piraquara e de Quatro Barras, com a construção da ferrovia. Hoje, quase todas as calçadas da cidade são feitas com esse granito. Podemos encontrar outro exemplo na Praça 19 de Dezembro. A praça ela foi criada em comemoração do centenário da emancipação política do Paraná, em 1953. Nessa época, foram instalados na praça monumentos em material rochosos. Nas mãos de Herb Stenzel e Humberto Coso, os granitos que vieram do Rio de Janeiro e da Serra do Mar tomaram forma para representar o Paraná, que foi representado na estátua do homem nu, e a justiça, que foi representada na estátua da mulher nua. E o próximo exemplo é um exemplo bem curioso. Em muitos países, os cemitérios antigos também são pontos de visitação em função de seu conteúdo histórico, artístico e cultural. E o Cemitério Municipal de Curitiba tem registros da história do Paraná e também das variadas rochas utilizadas e as técnicas de cantaria e escultura funerária aplicadas em várias épocas. Mas o que é cantaria? Cantaria é uma pedra talhada em forma de sólidos geométricos para fins estruturais e ornamentais, para utilização na construção de edifícios e também pode ser construído muros. Os profissionais que talham essas pedras chamam-se canteiros. Na primeira imagem, temos um exemplo de escultura em mármore, realizada em Curitiba, na década de 1960. Na segunda imagem, é utilizado mármore cinza, no túmulo do Barão do Cerro Azul, hoje considerado uma das maiores figuras na história do estado. E a terceira imagem é um exemplo de utilização do diabásio, muito frequente em túmulos mais antigos. E lá na Praça Osório também temos um exemplo. Temos o antigo relógio que está instalado sobre um magnífico exemplo de cantaria paranaense. Em estilo neoclássico, ele foi entalhado em granito rosa. E na Praça Tiradentes também encontramos vários monumentos importantes, todos construídos ou apoiados em rochas da região, a começar pelo antigo monólito, ponto inicial de referência histórica da cidade, construído originalmente em granito cinza. Representa a caracterização de Curitiba como vila em 1693. Apresenta a Cruz de Cristo, símbolo da Ordem Militar de Cristo. Vestígios arqueológicos de uma calçada, possivelmente do século XVIII, construída com uma técnica antiga de encaixes em gneiss e migmatitos. Esta calçada recebeu vidros e estrutura especial para visitação, constituindo hoje um atrativo turístico. E tem mais uma curiosidade: as rochas desta calçada vieram de várias pedreiras de dentro do nosso município. Outro exemplo que quero destacar é lá na Praça Garibaldi, é o Petit Pavé. Essa interessante calçada em mosaico é feita em blocos poliédricos de diabásio, com mármore branco, vindos de Almirante Tamandaré e Rio Branco do Sul. A técnica desse mosaico, encontrada na Praça Garibaldi, por exemplo, deu corpo a estilos de expressão artística e também ao movimento paranista. E é com o granito duro e resistente das lousinhas e paralelepípedos que foram feitos os monumentos de Curitiba. Lousinha é o formato do bloco regular de calçada, em geral de granito ou de diabásio. Podemos citar como exemplos a coluna que sustenta a estátua da padroeira na rua Barão do Cerro Azul e o cavalo da Fonte da Memória na Praça Garibaldi. E é claro que eu não podia deixar de falar do centro histórico da cidade. Dentro do centro histórico existe uma linha avermelhada num circuito indicando o melhor trajeto aos turistas e estudantes para conhecer os principais pontos. Essa linha é conhecida como Pegadas da Memória, ou Linha do Pinhão. É feita de arenito avermelhado. Foi a partir desta linha, a Linha do Pinhão, que se originou o programa Linhas do Conhecimento. Vocês acham que tem como sabermos hoje quais casas e ruas foram feitas com as pedras das pedreiras das quais estudamos hoje? Com certeza é muito difícil.
Mas quando andamos ali pelo centro histórico de Curitiba, podemos ver que ainda existem muitas ruas que não receberam asfalto, que são de paralelepípedos, como a Rua Ébano Pereira, que aparece nessa foto. E nessa foto da Rua Ébano Pereira, podemos ver também que a calçada e a rua são feitas de paralelepípedos. Além disso, andando pelo centro histórico de Curitiba, encontramos a Casa Romário Martins, que é uma das edificações mais antigas da cidade, construída no século XVIII. Ela era conhecida como Casa das Pedras, por ter sido construída com pedras. Dá para ver que o antigo bebedouro de cavalos, que aparece ali na foto também, assim como a Casa Romário Martins, também é feito de pedras. Nesse bebedouro, os tropeiros e colonos que vinham do centro da cidade davam água para os seus cavalos. Nesta foto, o bebedouro ainda tinha formato de taça e, para preservá-lo melhor, foi solicitada uma reforma pelo então governador-geral Manuel Ribas. Também temos a Casa Hoffmann. Esta casa, junto com a Casa Romário Martins, é uma das mais antigas de Curitiba. Nesta foto, podemos ver na soleira das portas os degraus feitos de pedra. Como podemos perceber, no centro histórico conseguimos observar várias construções antigas, que possivelmente foram construídas com rochas das nossas pedreiras ou dos arredores. Vamos assistir agora um vídeo sobre o centro histórico? O Centro Histórico de Curitiba, na capital do Paraná, conhecido como Largo da Ordem, representa o início da povoação de Curitiba, no século XVII. Localizado no centro da cidade, suas ruas de acesso são a Rua Doutor Claudino dos Santos e a Rua São Francisco, passando pela Travessa Nestor de Castro. Com antigas construções, ruas estreitas e calçadas de paralelepípedos, o Centro Histórico de Curitiba funcionam centros culturais, bares, restaurantes, lojas, museus e teatros. A Praça Professor João Cândido foi, no século XX, um espaço de manifestações políticas e guarda vestígios dos primórdios de Curitiba. Nela encontram-se as ruínas de São Francisco, antiga igreja de São Francisco de Paula, demolida em 1913, restando lendas curiosas, como a de um túnel que liga as ruínas até Paranaguá, por onde o ouro dos jesuítas era levado até o litoral. A Rua Jaime Reis, que um dia já se chamou Avenida Cruzeiro, apresenta bons exemplos da arquitetura do início do século XX. Nela também está o antigo reservatório de água do Alto São Francisco, estrategicamente utilizado na época por ser a região mais alta de Curitiba. A Sociedade Garibaldi, situada no coração do Centro Histórico de Curitiba, é hoje um local tradicional e luxuoso, palco de eventos e festas. Fundado em 1883, o palácio já passou por vários momentos históricos, com o objetivo inicial de reunir imigrantes italianos, sendo um local de encontros da comunidade para atividades festivas. O famoso Relógio das Flores, situado na Praça Garibaldi, é o primeiro relógio de flores do Brasil e um dos maiores do mundo, inaugurado em 15 de julho de 1972. O Palacete Wolff, construído em meados do século XIX, era utilizado para reuniões e eventos sociais, passando a ser sede de diferentes organizações, como colégios, Polícia da Província, Governo do Paraná, Quartel-General, Câmara Municipal, Escola de Pintura e Violino e Livraria. A Igreja do Rosário dos Pretos foi construída em 1737 por escravos e para os escravos. Mudou de nome ao longo dos anos e seu significado também sofreu alterações de acordo com os frequentadores que por ali passaram. A Igreja Presbiteriana Independente de Curitiba, inaugurada em 1934, tem sua construção com estilo neoclássico e é considerada um símbolo de separação entre a congregação brasileira e a norte-americana. A rua é curta, de uma quadra só, porém as histórias são muitas. Seu nome hoje é Rua Doutor Claudino dos Santos e seus casarões ecléticos inspiram a feirinha do Largo todos os domingos de manhã. Nessa rua também está a Casa Hoffmann, que hoje funciona como um centro de estudos do movimento, um espaço para a dança, o teatro, as artes plásticas e a educação.
Essa casa foi construída em 1890 pela família Hoffmann. A Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, conhecida como Igreja da Ordem, é o templo católico mais antigo de Curitiba. Inaugurada em 1738, passou por algumas restaurações e seu nome foi alterado de acordo com os acontecimentos da época. Hoje, a igreja abriga também o Museu de Arte Sacra de Curitiba. A Casa Romário Martins atualmente divulga e promove a história de Curitiba por meio de exposições e outras atividades. Construída no final do século XVIII, sua edificação ficou conhecida como Casa das Pedras e sediou atividades comerciais como armazém, açougue e peixaria. Em contraste com todas as arquiteturas históricas do Largo da Ordem, o Memorial de Curitiba apresenta linhas modernas numa concepção futurista. Em seu interior, diversas obras relatam importantes momentos históricos. E o palco e o teatro fazem desse lugar um espaço cultural de extrema riqueza. Quanto conhecimento histórico nesse vídeo, não é mesmo? Poderíamos ficar aqui citando vários outros exemplos como este de utilização de pedras e rochas na construção da nossa cidade. Mas o nosso tempo é curto e agora vamos para o momento da atividade. A proposta de atividade é para relembrar um pouquinho sobre o que aprendemos hoje através de um quiz. Vamos lá? Mas antes, separe o seu material para realizar as suas anotações. Agora vamos às nossas perguntas do quiz. E a primeira pergunta é: qual é o principal objetivo de uma pedreira? Letra A: fazer catalogação de tipos de rochas para estudo do solo? Armazenar pedras e recursos minerais? Extração de rochas e minerais para a obtenção de pedras que serão utilizadas em construção e outras funções? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. A resposta correta é extração de rochas e minerais para obtenção de pedras que serão utilizadas em construções e outras funções.
Agora vamos para a pergunta número 2. A seguinte definição: diversidade e variedade de estruturas terrestres que sustenta a vida pertence ao conceito de letra A, biodiversidade, letra B, geodiversidade, letra C, geografia. Mais um tempinho para vocês pensarem. Esse conceito se refere à geodiversidade. Vamos agora para a pergunta número 3. Qual destas áreas de lazer de Curitiba foi construída em uma pedreira desativada? Letra A, Parque Tanguá. Letra B, Parque Tingui. Letra C, Parque Barigui. Letra D, Parque São Lourenço. Um tempinho para vocês pensarem. Parque é o Parque Tanguá. E agora mais uma perguntinha. Número 4. Assinale a informação incorreta referente à destinação adequada de pedreiras desativadas. Letra A. A transformação em parques não resolve alguns problemas, como, por exemplo, a de água parada, que gera fontes de doenças. Letra B. O contato dos visitantes com as rochas que deram origem à cidade contribui também para uma conscientização ambiental. Letra C. Esses espaços se transformam em espaços de lazer para a comunidade. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. A informação incorreta é: a transformação em parques não resolve alguns problemas, como, por exemplo, a de água parada, que gera fontes de doenças. Resolve sim, não é mesmo? E agora vamos para a pergunta número 5. Qual das alternativas não fazem parte dos exemplos citados na aula do uso de pedras e rochas em nossa cidade? Letra A, piso de vidro. Letra B, Praça Tiradentes. Letra C, Torre Panorâmica. Letra D, Cemitério Municipal. Essa está fácil, hein? Mais um tempinho para vocês pensarem. A alternativa que eu não citei hoje na nossa aula foi a letra C, Torre Panorâmica. E agora a pergunta número 6. Essa calçada em mosaico que encontramos em nossa cidade é feita em blocos poliédricos de letra A, ardósia e arenito. Letra B, basalto e calcário. Letra C, diabásio e mármore branco. Letra D, mármore branco e calcário. Um tempinho para vocês pensarem.
UKV é feito em blocos poliédricos de diabásio e mármore branco. Agora, vamos para a nossa última pergunta. Qual dos nomes citados abaixo não é uma rocha? Letra A, ardósia. Letra B, calcário. Letra C, mármore. Letra D, humus. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. A alternativa que não corresponde a uma rocha é a letra D, humus. Humus é matéria orgânica depositada no solo. E agora, eu espero ter alcançado o objetivo dessa aula e ter levado vocês a compreenderem um pouquinho mais sobre a história de Curitiba construída sob as pedras. Nossa aula termina aqui. Até uma próxima!